Vamos conversar agora com o professor e analista de riscos Gustavo Cunha Melo. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Bom, quero conversar com o senhor a respeito da situação do CT do Flamengo. O Corpo de Bombeiros divulgou uma nota, a Prefeitura acabou de divulgar uma outra nota, mas vamos por partes. O Corpo de Bombeiros diz que o centro de treinamento do Flamengo está em processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros, o que significa que ainda não possui o certificado de aprovação, que é o documento final emitido pela corporação. O que isso significa exatamente? Que o CT está irregular, necessariamente? Não, Tatiana, não necessariamente. Tem duas formas de você estar em regularização. O fato de estar em regularização, ele pode ter, por exemplo, um alvará provisório dado pelo Corpo de Bombeiros, onde o próprio Corpo de Bombeiros dá um prazo para ele regularizar. Isso é comum, tem muitas empresas em locais comerciais no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, qualquer cidade, isso é comum, em que às vezes a pessoa faz uma obra, faz uma ampliação, e aí ele tem que levar o projeto para o Corpo de Bombeiros para dizer que houve alteração na planta. O Corpo de Bombeiros faz uma vistoria. Essa vistoria pode ou não constatar que precisa melhorias no sistema de prevenção contra incêndio. Provavelmente isso deve ter acontecido com o Flamengo, lá o Ninho do Urubu. E aí dá um prazo para ele conseguir fazer essa obra. Às vezes é uma obra muito grande, o prazo é maior. Pode chegar até 3 a 5 anos de prazo de alvará. Agora, ele pode ter um alvará provisório. Se não houver alvará provisório, aí sim a pessoa está completamente irregular. Uhum. Mas pelo que eu entendo das falas do próprio Corpo de Bombeiros, que estava em processo de regularização, é porque o Flamengo, por si só, procurou o Corpo de Bombeiros, mostrou a planta da construção, das alterações que foram feitas lá, e estava, sim, com um alvará provisório, fazendo as obras que o bombeiro havia solicitado. Isso leva um tempo mesmo. Uhum. Aí a prefeitura divulga uma nota dizendo que a área de alojamento que foi atingida pelo incêndio não consta do último projeto que foi aprovado pela área de licenciamento em abril do ano passado como uma área edificada. No projeto protocolado, a área está descrita como um estacionamento. Aí me parece uma irregularidade clara, não? Eu não posso emitir juízo de valor sem ter acesso aos documentos e a todos esses papéis. A princípio, pela sua fala, sim. Não, pela nota da prefeitura. Pela nota da prefeitura, parece que estaria irregular, uma vez que, em hipótese, se uma empresa não apresenta a planta ao bombeiro, não apresenta que houve alteração ali isso estaria irregular. Uhum. Não há registro de novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios, também diz a nota da prefeitura, professor. Isso também mostra irregularidade. Agora, tem que ter uma diferença. Uma coisa é quando você mostra para a prefeitura, outra coisa é para o Corpo de Bombeiros. São coisas diferentes. A prefeitura, ela te dá um alvará, e neste alvará ela pede o licenciamento, inclusive, do Corpo de Bombeiros. Tá. Então, quer dizer, são coisas diferentes. Eu posso estar irregular na prefeitura, mas regular no Corpo de Bombeiros. Exatamente. Tá. É um processo. Senhor Gustavo, o quanto é importante essa comunicação entre uma edificação, o empreendimento, prefeitura e Corpo de Bombeiros? A nossa reportagem entrou com uma fala do secretário da Defesa Civil do Rio e contou o seguinte, que um pequeno muro que subiram perto da cozinha pode parecer pequeno para o empreendimento daquele tamanho no Ninho do Urubu, mas para o Corpo de Bombeiros era muito importante saber que tinham construído ali um pequeno muro. Qual a importância desse diálogo entre as instituições? Na verdade, o bombeiro, ele do Rio de Janeiro e de vários estados, tem uma dificuldade incrível de fiscalizar e regularizar todos os empreendimentos que existem na cidade, porque é muita coisa, muita gente, muita alteração de planta, muita obra, isso dificulta bastante.
Em relação ao empresário, ao proprietário dos imóveis, muitas vezes eles carecem de entender a que risco potencial ele está se colocando. Quer dizer, qual é o problema que pode acontecer? Tudo indica que houve um curto-circuito, ou seja, será que a parte elétrica estava em ordem, em dia? Quando você faz uma obra, a primeira coisa que a pessoa tem que se preocupar, e aí é o meu papel de prevenção, para ajudar até os ouvintes que eventualmente estejam ouvindo, a primeira coisa que todos nós temos que nos preocupar, seja na nossa casa, seja na nossa empresa, é com a revisão da parte elétrica. Isso tem que ser feito constantemente, inclusive quando há aumento de carga, ou seja, se você colocar mais ar-condicionados, você aumentar a planta de dormitório, se aumentar o número de quartos e colocar muitos ar-condicionados, sobretudo agora no verão, você tem um aumento de carga, isso pode gerar uma demanda maior, e se você não tem um quadro de energia adequado, com disjuntores, com sistema protecional adequado, inclusive os disjuntores DDR, quer dizer, que são diferentes, são mais modernos, né? Então, se você olha na sua casa, você vê que o disjuntor é aquele preto, antigo, gordinho, aquilo ali está defasado, já não segura mais um pico de luz. Então, você tem que mudar para um disjuntor. Hoje em dia, eles são branquinhos, o plug de ligar e desligar, eles são mais fininhos, que são os DDRs. E eles são ligados com aterramento e tudo mais. Toda essa proteção parece uma besteira, as pessoas se esquecem de fazer isso, se preocupam com a arquitetura, com a área, com os móveis, com vários ambientes, se esquecem da infraestrutura elétrica, que é fundamental a toda e qualquer edificação. E isso causa acidente, sim. Uhum. Algum procedimento de prevenção especial quando se trata de containers, professor, ou não? Também, os containers têm outro problema, porque como eles esquentam bastante, eles necessitam a refrigeração deles é mais complicada ainda. Um ar-condicionado ligado a um container, ele quase que não apaga. Ele consome muito mais energia elétrica, ele gasta mais energia e ele não desliga, porque ele nunca consegue chegar na temperatura que você colocou. Ele fica ali trabalhando o dia inteiro. Se você não tiver uma parte elétrica adequada, quer dizer, container para uma obra emergencial, ou seja, fazer escritório de obras, normalmente se faz em container, quando você faz aqueles escritórios do engenheiro e tal. Uhum. Agora, você fazer dormitório numa obra também em obra, porque é um lugar que você não pode edificar, é uma construção provisória, a gente usa container, é comum. Agora, numa edificação permanente, não se usa container. É complicado você usar container. Não quer dizer que isso esteja irregular. Você pode ir no corpo de bombeiro, mas não é o ideal, por N razões. Senhor Gustavo, a jornalista Flávia Oliveira, do jornal o Globo, hoje ela escreveu uma coluna que fala o seguinte: a regra aqui no Brasil não é prevenir nem remediar, é esperar pela próxima ocorrência. Ela se referia a Brumadinho e também a chuva que atingiu o Rio de Janeiro ontem. Ampliando para outras tragédias, Boate Kiss, 242 mortos, 680 feridos, e agora CT do Flamengo. Por que a gente espera o próximo acidente? Por que tem essa cultura? Por que persiste isso no Brasil? A Flávia Oliveira é ótima jornalista, eu conversei com ela sobre isso também. Ela está coberta de razão. O brasileiro tem que melhorar essa cultura de prevenção, tem que aprender a isso. Infelizmente, eu acho que falta punição aos responsáveis. A pessoa que tem um empreendimento comercial, seja a Boate Kiss foi um bom exemplo, porque, de fato, as pessoas foram punidas. E muitas boates passaram a se preocupar ali. Falta também um pouco de fiscalização do órgão público, falta facilitação também, porque tem o sujeito que, de fato, age de má fé, ele vai pela economia, vê tudo que é o mais barato, não se preocupa com a parte elétrica, não se preocupa com como evacuar as pessoas ficarem presas no ambiente. Se por acaso esse sistema esses meninos do Flamengo hoje, eles devem ter morrido dormindo, até para as pessoas e as famílias não ficarem sofrendo tanto, quer dizer, estão carbonizados, será que sofreram
eu não acredito que tenham sofrido. Até para acalmar as famílias, eu gostaria de dizer que eles muito provavelmente estavam dormindo, respiraram, inalaram a fumaça, que é intoxicante, que faz eles desmaiarem e morreram por isso. É como as pessoas morrem com acidente de gás em banheiro. Então, não morreram com as chamas, ou ficaram presos. Eles provavelmente, eu não estou lá fazendo a perícia, mas a probabilidade é imensa deles terem morrido pela fumaça e não pela chama. Mas voltando à Boate Kiss, em pelo menos 9 situações, por exemplo, a Kiss funcionou de forma irregular. O senhor está falando sobre punição, eu quero dar um passinho atrás e falar sobre fiscalização. Quer dizer, não é novidade, já foi denunciado em muitos casos corrupção de fiscal, né? Você vai lá, o fiscal vai lá atestar se está tudo certo e não está tudo certo, mas fica como se tivesse tudo certo. Então, antes da punição, precisa ter uma fiscalização rigorosa, não, professor? Tatiana, você está coberta de razão. Eu não quero emitir juízo de valor sobre se o fiscal é corrupto ou não. O que eu posso dizer é, enquanto a gente não mudar a legislação, isso eu falei para Flávio Oliveira, eu estou dizendo para você, a minha opinião, se mudar a legislação para que o proprietário que tenha um empreendimento, seja ele qual for, de qualquer natureza, seja Vale do Rio Doce, seja Boate Kiss, não importa, que ele vá preso, caso ele cause um acidente com mortes e que mostre uma negligência grave, não uma negligência leve, mas uma negligência grave, um descaso total com a segurança. Nesse caso, se eles forem punidos, inclusive junto com o fiscal que deu o alvará, o fiscal que deu que sejam todos punidos, eu acho que diminui. Hoje em dia, infelizmente, a punição fica no nível gerencial. Quer dizer, quem autorizou ali a barragem é o engenheiro que assinou a RT. Então, o engenheiro vai preso. Mas o diretor que contratou o engenheiro, não. Existe no nosso Código Civil um negócio que chama responsabilidade em elegendo. Quer dizer, eu escolhi o engenheiro. Se eu escolher um engenheiro fraco, e eu estou correndo risco, colocando pessoas em risco, porque escolhi um engenheiro fraco, pelo preço, pelo mais barato, eu devo ser punido também. Então, até para me ensinar os outros empresários e todas as pessoas, que bom, você tem que contratar alguém que efetivamente resolva o problema, e não apenas ganhe um papel dizendo que você estava ok com a legislação. Então, esse é o meu ponto. Quando isso acontecer, que é o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é assim. Quando a gente fala da Boate Kiss, teve uma boate em Rhode Island, chama The Station. Mesma coisa, fogo de artifício dentro da boate. Várias pessoas foram presas, inclusive os fiscais da prefeitura, os donos da boate e todos os empresários, todos os que venderam ingresso, a rádio que promoveu o evento, todo mundo que teve de alguma forma algum ganho econômico, foram punidos de formas diferentes, é claro, mas todos foram punidos, com multas, com uma série de penalidades. Então, se todas as pessoas que têm um ganho econômico, e aí, por exemplo, se você tem um grande investidor que investe numa empresa e essa empresa queima, taca fogo, morre um monte de gente, se o investidor também for punido de alguma forma, lógico que não com prisão porque ele não é o gestor, mas punido de alguma forma, ele na próxima vez que for investir o dinheiro dele, vai ser um fiscal, vai se preocupar com isso. Vai dizer, peraí, me mostre sua segurança. Como você faz a segurança? Como não acontece um acidente aqui? Isso é o amadurecimento. O Brasil precisa amadurecer nessa parte e aí a gente vai ver menos tragédias, infelizmente. Nós conversamos aqui no Estúdio CBN com o professor e analista de riscos, Gustavo Cunha Mello. Muito obrigada. Você quer fazer mais uma, Fê? Não. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Um abraço para vocês.